Bom dia, Camazão, tudo bem? Bom dia, Luísa. Bom dia aos ouvintes do Desacato. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada. Bom, o Camazão, ele é vereador de Florianópolis, jornalista, nosso colega, e hoje o nosso papo é um pouquinho sobre o famoso decreto da fome, né, e também sobre a situação da passarela da cidadania. Eu queria saber, Camazão, tu como vereador, como é que tu avalia hoje a situação das pessoas em situação de rua e principalmente da passarela, logo depois da denúncia, né, que eles estão descumprindo 4 decretos principalmente contra os direitos humanos. Luísa, me parece que a gente inicia o ano numa ofensiva muito grande contra as pessoas em situação de rua, numa busca de torná-las sinônimos de criminosas automaticamente, né? A gestão do Bruno Souza no primeiro semestre foi talvez a pior gestão da assistência social da história de Florianópolis, talvez da história de Santa Catarina. Numa linha de destruição de todo e qualquer serviço assistencial, na expectativa de que a destruição do serviço vai fazer com que as pessoas desapareçam, né? Existe uma ideia baseada no mais absoluto nada, de que se você não tiver nenhum serviço disponível, as pessoas vão migrar para outras cidades e isso vai se tornar problema de outras cidades. Só que essa não é a realidade factual das coisas, né? Nós moramos numa capital, Florianópolis é a capital de Santa Catarina, e vamos dizer assim, comum que as pessoas em situação de rua em cada um dos seus estados se concentrem mais na capital, porque é na capital onde moram mais pessoas, onde a economia normalmente é a maior, apesar de não ser o nosso caso, onde você vai ter mais serviços disponíveis, né? E onde as pessoas muitas vezes entram na situação de rua porque vieram para a capital procurar trabalho e não encontraram. Então, a gente vem nesse primeiro semestre numa linha de destruição total dos serviços, e isso começa a ter um impacto relativamente negativo na gestão do prefeito Topázio, e aí há uma invertida na gestão, né? É trazida a secretária Luciane, que é uma secretária, uma funcionária de carreira do governo do estado, assistente social de formação. Então tem uma pequena inflexão no sentido de melhora. Eu visitei a Passarela da Cidadania algumas vezes esse ano, e a última vez que eu visitei, realmente a gente viu que há algum esforço de tirar aquele espaço do mais absoluto caos que ele se encontrava. Foi aberto um ambulatório de saúde para atendimento especializado para essas pessoas. Tem dentista, tem médico, tem enfermeiro, um espaço relativamente grande, assim. E veja, eu sou um vereador de oposição, tá? Mas eu também não faço uma oposição assim do quanto pior, melhor. Eu que estive lá no início do ano, na metade do primeiro semestre, no final do primeiro semestre, e agora você percebe que houve uma melhoria. Isso é preciso ser reconhecido. Está muito longe do que a gente acha o adequado? Está muito longe. Mas houve uma melhoria. E essa melhoria passa também por essa mudança da organização social que administrava o espaço, né? Saiu a Norev, que também está sendo investigada por desvios de recursos públicos. Entrou uma nova entidade, que me falha o nome agora, mas importante frisar aqui, Luiz, essa nova entidade ela entra sem licitação, a prefeitura deixa vencer todos os prazos para fazer um contrato emergencial sem licitação, a um custo elevadíssimo, e o presidente dessa nova organização social, que inclusive me atendeu muito bem quando eu fui lá, mas é preciso dizer, até ontem ele era o secretário de assistência social. Então, o seu Leandro era o secretário de assistência social antes do Bruno Souza, aí ele sai, entra o Bruno Souza, daí sai o Bruno Souza e sai a Norev, e o Leandro agora assume a ONG que administra a Passarela. Então, tem um evidente direcionamento aqui, né, do ponto de vista da gestão do serviço terceirizado, né, que também é um problema que a gente debate muito, que é a terceirização dos serviços no município e na assistência social também acaba trazendo problemas. Nós sabemos aqui, é uma coisa que está no senso comum, toda a terceirização implica na indicação de trabalhadores terceirizados por políticos. Qualquer lugar que você vai na UPA Sul, tem terceirizado indicado por vereador. Você vai na Câmara Municipal, tem terceirizado indicado por vereador. Você vai na Prefeitura, em qualquer serviço.
Então, é uma volta da lógica do cargo comissionado, só que mais precário e que fica meio invisível, né? Porque os comissionados estão no portal da transparência. Agora, se você é um terceirizado indicado por vereador, você não está no portal da transparência. Então, tem uma série de questões que vão da administração pública, da boa gestão dos recursos públicos e do serviço propriamente dito que é apresentado lá, que nós estamos em cima, estamos fiscalizando. Eu estou relator da Comissão Parlamentar Especial das Pessoas em Situação de Rua, comissão presidida pelo vereador Diácono Ricardo, e tem sido um desafio muito, muito grande, assim, porque a disposição do governo mudou um pouco nessas últimas semanas, mas a gente ainda vê uma ideia que não tem base científica, entendeu? É tudo um achismo, assim, vamos fazer para elas irem embora, vamos proibir de dar esmola, porque se der esmola vai aumentar. E isso não tem base real, concreta em nada, é o mais puro senso comum estúpido, assim, não tem base científica o que eles estão fazendo. Sim. E hoje a gente tem uma prefeitura que recebeu ao longo de 2 anos 17 milhões de reais, que a gente conseguiu, como o senhor foi lá, conseguiu ver que não está sendo aplicado dentro da passarela, né, como assistência social. A gente agora tem um projeto de lei que regulariza e dificulta a entrega de marmita, a entrega de comida. E aí a minha pergunta é como que essas duas coisas elas se relacionam, essa má gestão dos recursos públicos e essa tentativa de controle de alimento mesmo, né? Porque realmente seleciona quem tem acesso à comida e quem não tem. Exatamente. Isso vem numa linha, Luísa, que tem uma mudança na gestão, tá? Então, você tem Florianópolis sem um restaurante popular. Tinham 2 capitais no país que não existia restaurante popular. Uma delas era Florianópolis. Aí o ex-prefeito Jean, depois de muita pressão do movimento social, do Conselho de Segurança Alimentar, de vereadores da oposição, da sociedade civil, faz um acordo ali com o Instituto Federal, encontra um imóvel, ou seja, a prefeitura não comprou um imóvel, não comprou um terreno, foi emprestado, né, cedido, e abre o restaurante popular. Menos de 2 anos depois, com a mudança de prefeito, há uma pressão social de uma parte da classe média que mora ao redor do restaurante popular, de uma parte de comerciantes que se sentem incomodados, veem o seu comércio com algum problema por conta do fluxo de pessoas em situação de rua circulando na região, e fazem uma pressão muito grande sobre o prefeito para limpar o centro das pessoas em situação de rua. Então, daí você fecha o restaurante popular, e aí você vem com essa ideia do apartheid social, né? Porque a ideia de proibir as organizações sociais de darem marmita na rua e fazer com que essa entrega seja exclusivamente na passarela, ela é uma ideia de apartheid social. Porque, ou seja, você tem que deslocar as pessoas em situação de rua do centro, de onde circulam as pessoas, de onde as pessoas pegam ônibus, de onde as pessoas vão no comércio, de onde as pessoas vão resolver os seus problemas, pagar uma conta, ir no banco, ir na Câmara de Vereadores, ir na Catedral. Você tem que tirar elas todas de lá e jogar elas para o outro lado da avenida, onde não tem nada, só a passarela e o centro de eventos. Então, ela é uma lógica de cercamento, né? Então, o que a prefeitura quer instituir com isso, a partir do fechamento do restaurante e agora com a proibição da entrega de alimentos nas ruas, é uma cerca invisível, um muro invisível, onde desta linha para cá não pode mais ter pessoas em situação de rua, as pessoas vão ter que ficar confinadas dentro da passarela, né? E isso é absolutamente legal, absolutamente constitucional, por mais vulneráveis que essas pessoas estejam, por mais doentes que essas pessoas estejam, se elas têm problemas com drogas, se elas são pessoas com deficiência, porque muitas pessoas em situação de rua são pessoas com deficiência, muitas pessoas em situação de rua são idosos abandonados pela família, muitas pessoas em situação de rua são LGBTs abandonados pela família, botados para fora de casa pela família, muitas pessoas em situação de rua não estão aptas para o trabalho, pela idade, ou por serem deficientes, ou por terem deficiências físicas, ou por terem neurodivergência graves, às vezes, e que às vezes são acentuadas sim pelo uso de drogas, porque eu digo isso sempre, qualquer um de nós que fique 60 dias na rua vai usar droga, gente. Não tem como. Eu falo, às vezes os vereadores lá, meus colegas vêm e falam, porque tem criminosos que se disfarçam de pessoas em situação de rua. Isso não existe, gente. A situação de rua leva a pessoa a cometer o crime. Se você está passando fome, você vai roubar para comer. Não tem escapatória, entende? Então,
tentam separar, fazer um discurso imaginário entre as pessoas em situação de rua de bem e as pessoas em situação de rua que usam drogas e cometem pequenos furtos. Não, uma coisa leva a outra. Estar em situação de rua vai levar você a usar drogas, vai levar você a cometer pequenos furtos. É inexorável, inescapável, não tem como ser diferente. O que nós precisamos é de políticas que impeçam as pessoas que estão num grau alto de vulnerabilidade de entrarem em situação de rua. A ação do poder, claro que o poder público tem que agir sobre quem já está na rua, mas o poder público tem que ter uma ação mais efetiva para quem está ali naquela linha tênue, sabe? Entre cair na rua e estar morando de favor num lugar, está pagando uma pensão, está ali naquele sufoco, né? Momentos antes de cair em situação de rua. É por isso que a gente apresentou um projeto de lei para criar o aluguel social em Florianópolis, para que as pessoas em alta vulnerabilidade tenham auxílio para pagar o seu aluguel, como já ocorre em São José. Eu não estou inventando a roda. Em São José não foi um projeto de um vereador de esquerda, não tem nada assim de radical, comunista, do que eu estou falando. Isso já existe em vários lugares, né? E isso tem um impacto muito grande, porque se a gente consegue ter políticas que impedem as pessoas de cair na situação de rua, todos os problemas decorrentes da convivência com as pessoas em situação de rua são amenizados, né? É óbvio que a gente precisa ter o restaurante popular de volta. É óbvio que a passarela precisa fazer um excelente serviço. É óbvio que a gente precisa estar olhando para ver como esses recursos são empregados, porque no meio de organizações sociais vinculadas a igrejas que defendem determinados candidatos, que tem um monte de terceirizado indicado por vereador, que a gestão é feita por um ex-secretário, é nítido como esse tema é também muito utilizado politicamente para ter dividendos eleitorais, né? E a vida dessas pessoas fica em segundo plano. Então, não é um problema simples, não é um problema que se resolve com discursos fáceis, como alguns políticos fazem nas redes sociais. E eu vejo que, assim, já foi pior. Já foi pior, ainda precisa avançar muito, mas esse é um tema humanitário, assim, totalmente humanitário. Assim, essas pessoas são seres humanos, elas têm direitos, elas têm que ter algum auxílio do Estado. Você não pode apenas fazer esse discurso fácil de desapareçam, não é problema, não é nascido aqui, né? Nossa, eu não aguento mais isso, Luísa. Porque a maioria das pessoas em situação de rua não nasceu aqui. Igual 80% da população dessa cidade, meu filho. 20% das pessoas que moram aqui são manezinho nascido. 50% da Câmara de Vereadores, eu inclusive, não nasceram em Florianópolis. É óbvio que se 80% da cidade não nasceu aqui, é óbvio que 80% das pessoas em situação de rua também não nasceu aqui. É proporcional, assim, isso é de uma estupidez, assim, é um insulto intelectual, é uma burrice, é uma ignorância proposital, perpetuado pelo prefeito, pela vice-prefeita, que faz um discurso fácil, porque sacrifica a vida dessas pessoas que já estão numa situação muito difícil para ter voto. Isso é muito cruel, é muito cruel. Então, desculpa, eu até me revoltei aqui agora. Não, fique à vontade, o espaço é revoltante mesmo, sabe? A situação é revoltante. Luísa, eu não tenho religião hoje, tá? Hoje eu não tenho religião, mas eu cresci num lar evangélico. Minha família era adventista do sétimo dia. A minha avó recebia a pessoa em situação de rua em casa, entrava, tomava banho, dava um almoço, dava uma janta, às vezes dava R$5, R$10 na época, que era o suficiente, e mandava a pessoa embora. Eu não sou cristão, mas o cristianismo que eu aprendi não é esse dos pastores vereadores. Não é esse dos deputados evangélicos. Esse cristianismo dele é outra coisa. Isso aí não é Cristo, isso aí não é amor ao próximo. Isso aí não é amor aos pobres. Isso aí é uma outra coisa que eles usurparam dos cristãos para fazer uma política de ódio. E essa política está impregnada em Santa Catarina, infelizmente, e se tornou um novo inimigo, né? Se a extrema-direita da Europa e dos Estados Unidos tem os imigrantes o inimigo, em Santa Catarina os inimigos são as pessoas em situação de rua. Então, a partir dessa lógica do inimigo interno, né, que a extrema-direita precisa ter, ela precisa ter um sujeito social vulnerável, que é o inimigo responsável por todos os males. Então, agora tem um assalto no centro, ninguém verificou a informação, mas foi pessoa em situação de rua. Tem um incêndio no centro, foi pessoa em situação de rua.
um ônibus quase caiu de uma ponte e falaram que era pessoa em situação de rua. E muitas dessas histórias não são verdade, não foram pessoas em situação de rua. Então assim, é uma forma mesmo do neofascismo, né, de se reproduzir. Ele precisa de inimigos que são minorias, né? Às vezes é a pessoa em situação de rua, às vezes é as pessoas trans, às vezes é as pessoas LGBT, às vezes é os imigrantes que vêm de fora. Então é uma lógica de funcionamento que não se preocupa com a vida e com a humanidade dessas pessoas. Camazão, muito obrigada por ter vindo com a gente nessa manhã. Foi muito boa a entrevista, foi muito boa a tua fala. Te agradeço e espero te ver mais vezes aqui com a gente no Desacato. Obrigado, viu, Luiz? Um bom trabalho para vocês. Um grande abraço. Obrigada. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.